Convoco o secretário vereador José Luiz Nunes para fazer verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereador Roberto do Eleven, vereador Lino Bispo, vereador Robertinho da Padaria, vereador Juvenil Silvério, vereador Rogério da Cacém, vereador Júnior da Farmácia, vereador Dr. José Cláudio, vereadora Amélia Naomi, vereadora Juliana Fraga, vereador Roberto Chagas, vereador Tomás Henrique, vereador Renato Santiago e vereador Walter Hayashi. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a 70ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informa a todos os presentes que nos termos regimentais, as votações das proposituras se dará de forma eletrônica. Registro aos senhores vereadores que as abstenções a qualquer votação deverão ser avisadas antes do início das votações das proposituras, para que seja registrada junto ao nosso sistema. Solicito ao novo vereador Zé Luiz Nunes que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas, rito ordinário, 5 de dezembro de 2024. Processo número 18699/2024, projeto de decreto legislativo número 65/2024, autoria, vereador Fernando Petiti, concede o título de cidadão joseense ao senhor Dr. Luiz Antônio Vane, rito ordinário, Comissão de Justiça. Processo número 18759/2024, projeto de lei número 460/2024, autoria do vereador Fabião Zagueiro, institui a Feira Afro-Brasileira no município de São José dos Campos e dá outras providências. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Cultura. Processo número 18766/2024, projeto de lei número 461/2024, autoria da vereadora Juliana Fraga, institui o programa Conhecendo a Cidade, voltado para os alunos das escolas públicas municipais e estaduais de São José dos Campos e dá outras providências. O rito é ordinário, Comissões de Justiça, Economia e Educação. São estes os novos projetos, senhor presidente. Quero pedir um minuto de silêncio aqui para a dona Rosalina de Jesus Pereira, que veio falecer neste domingo, nos seus 79 anos. A dona Rosa, como a gente costumava chamar. Dona Rosa era minha vizinha, uma conselheira, uma amizade de 12 anos quando mudei lá para o Santa Hermínia. Era uma mãezona, Dona Rosa. Então, quero que Deus conforte o coração dos seus familiares, o Jefferson, a Simone, a Cláudia, os seus netos, amigos e vizinhos. Questão de ordem, o vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Senhor presidente, aqui, apenas para fazer um lembrete aqui, hoje aniversário do padre Rogério Félix, lá da minha querida paróquia Espírito Santo. Então, mandar um abraço para o padre Rogério, inclusive que vem se recuperando de uma cirurgia, senhor presidente, que ele fez na última semana. O padre Rogério é uma pessoa dedicada à paróquia Espírito Santo, altamente tem um compromisso com os mais pobres e com os vulneráveis da nossa sociedade, e também um amor e um carinho muito especial pelas crianças também lá da paróquia Espírito Santo. Então, desejar ao padre
um breve restabelecimento para a nossa comunidade e, nesse dia tão especial, desejar muita saúde para ele em seu aniversário. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, o vereador Rogério Lacazem. Boa tarde, senhor presidente. Eu quero registrar também um minuto de silêncio pelo falecimento do Rodney de Paula, morador ali do distrito de Eugênio de Melo. Deixar aqui as minhas condolências à família, todos os familiares, principalmente à sua mãezinha, a dona Ornélia Santos, que eu tenho um grande carinho por ela, ao seu pai e também aos seus irmãos, a Rose Castro, a Regina Fátima, o Ronaldo, e pedir que Deus console o coração deles nesse momento de muita dor. E eles são pessoas, que têm uma grande fé em Deus. E para a meditação da família, eu quero deixar aqui um versículo muito conhecido que está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, e diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Eu gostaria também, em homenagem ao Rodney de Paula, pedir para o Beto passar um vídeo. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de registrar a presença aí do vereador eleito, Sérgio Camargo. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara, aos funcionários dessa casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: processo 10245/2015, processo 2692/2019, processo 6631/2019, processo 7735/2019, processo 8968/2021, processo 12795/2021, processo 10261/2022, processo 2655/2023, processo 11228/2023, processo 17035/2023, processo 739/2024, processo 6867/2024, processo 12382/2024, processo 15469/2024, processo 16717/2024. E solicito inclusão para a leitura, senhor presidente, do processo 18968/2024, de autoria do vereador Zé Luiz. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao processo de votação. Em votação, a tramitação da emenda de número 39, autoria do vereador Roberto Chagas,
ao processo número 16.407/2024, projeto de lei número 397/2024, autoria do Poder Executivo. Aberta a votação. Zé, qual é a cor de camisa do Palmeiras? Vereadora Amélia Naomi. Encerrada a votação. 11 votos favoráveis, 9 votos contrários, senhor presidente. Com 11 votos favoráveis, 9 votos contrários, a tramitação da emenda está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura das novas proposituras. Emenda número 39, de autoria do vereador Roberto Chagas, ao processo número 16.407/2024, projeto de lei número 397/2024, autoria do Poder Executivo. Altera o artigo 12 e substitui o relatório do orçamento-programa referente à tabela explicativa da evolução da receita e da despesa. Rito prioritário, Comissões de Justiça e Economia. Processo número 18968/2024, projeto de lei número 463/2024, autoria, vereador Zé Luiz. Altera a lei número 3.784, de 16 de maio de 1990, que denomina Moema Rezende Viega a Avenida C1 e C2 no loteamento Urbanova. Rito ordinário, Comissão de Justiça. São esses os processos, senhor presidente. Em discussão o processo de número 4634/2023, projeto de lei número 161/2023, autoria do vereador Marcão da Academia. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, esse projeto é muito interessante, que trata sobre o botão do pânico, mas eu quero fazer aqui, deixar registrado, que eu tinha um projeto igual, semelhante, protocolado até antes do vereador, que infelizmente as comissões deram parecer contrário. E aí, depois, as mesmas comissões que deram parecer contrário no meu, com assunto semelhante, deram parecer favorável. Então, essa casa tem que rever, né? Não pode ser 2 pesos e 2 medidas para um projeto igual, semelhante, que trata do mesmo assunto, que versa da mesma situação, e ter 2 pesos e 2 medidas. Então, é lógico que eu votarei favorável, mas eu quero deixar registrado aqui que isso não pode acontecer numa comissão séria, com vereadores sérios,
né, que dão parecer nos nossos projetos. Não pode fazer assim, 2 pesos, 2 medidas, desse jeito. Aberta a votação. Encerrada a votação. 8 votos favoráveis, 11 votos contrários, senhor presidente. Com 8 votos favoráveis, 11 votos contrários, o projeto está rejeitado. Justificativo de votação, o vereador Marcão, da Academia. Não, quero aqui só agradecer aos que acreditaram, que acreditam sempre no projeto, que essa casa possa construir coisas boas para a cidade, né? Isso é um crescimento, é uma valorização para a cidade, para serviço público, pensando no próximo, né? Independente, eu acho que a vereadora que falou sobre um projeto parecido, semelhante não é igual, né? Mas, se o jogo é feito politicamente de uma forma de retaliação, projeto, infelizmente, quem perde não é o Marcão, não são os vereadores, é a Câmara perante a cidade, né? Que deixa de cumprir o seu mandato, no qual as suas propostas, o que cada vereador que está se dedicando para o próximo, para uma questão política, né? Se teve questões de comissões, sim, favorável, não, o momento que estava, o que era, é outro caminho. Mas, independente do projeto, eu quero mais uma vez parabenizar o prefeito Anderson, parabenizar o secretário Bruno, o secretário Jones, que antes mesmo até dos projetos, lá no ano passado, quando a gente já vinha discutindo aquelas questões que não aconteceu com as escolas, aquela suspeita de acontecer qualquer outras coisas, a gente já vinha conversando internamente e já foi implantado o botão do pânico, né? Graças a Deus, eles já implantaram, esse projeto era para manter, fortalecer, inovar projetos como esse. Mas, se tudo bem, a casa não foi favorável, a gente tenta fazer uma construção perante a secretaria, ao prefeito, para que possa ser valorizado. Imagina se um projeto desse não tivesse sido implantado e precisava de um projeto desse para implantar um programa. Olha o que nós estaríamos fazendo com a segurança das nossas crianças, a segurança das nossas escolas. Por quê? Por politicagem. Mas tudo bem. Graças a Deus, a gente também tem um bom tráfego junto à prefeitura, aos secretários, e a gente construiu a implantação do botão do pânico, sem ter que precisar passar o projeto. Mas o projeto, como ele foi em 2023, levando aí mais de um ano para ser aprovado, já foi caminhado, não vai atrapalhar nada, porém, se amanhã, graças a Deus o prefeito também o Anderson foi reeleito, porque se não tivesse sido, poderia, numa outra gestão, perder esse tipo de ação.
Aí o projeto era para que, independente da gestão, algo aconteceria e seria bom. Mas, infelizmente, não passou, mas está aí o projeto, graças a Deus. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, nem entrando no mérito da importância do projeto, nós votamos contra, foi pela conduta dos vereadores e das comissões dessa casa. Ou se faz as coisas cumprindo-se a lei, cumprindo-se as regras, ou essas regras são vulneráveis dependendo do clima, do vento político. É isso que não pode estar acontecendo nessa casa. Se é ruim para um, é bom para o outro. Essa vulnerabilidade aqui dentro dessa casa que não pode. Tem que estar se cumprindo a regra, tem que se estar cumprindo o regimento interno, tem que se estar cumprindo a legislação aqui dentro dessa casa. Então, o primeiro projeto que estava nessa casa, que recebeu parecer contrário, essa comissão aí, sinceramente, está na hora de mudar tudo dentro dessa casa, principalmente a conduta moral desses vereadores. Justificativa de votação, a vereadora Juliana Fraga. É engraçado ouvir falar sobre politicagem. Então, eu posso considerar que o projeto que eu apresentei, o prefeito viu, achou bom, implementou o projeto já na cidade, porque já acontece o botão do pânico. Então, essa firula de apresentar o projeto agora também é pura politicagem, porque o projeto já existe, eu apresentei o projeto em 2023, o prefeito já implantou em várias escolas da nossa cidade, as nossas crianças já estão protegidas pelo botão do pânico, e hoje só veio aqui apresentar um projeto que a comissão deu parecer favorável só no projeto do vereador da base e matou o meu projeto na comissão, mas, enfim, a politicagem é o que aconteceu hoje. E é por isso que a gente está aqui, eu estou aqui para falar que isso realmente não pode acontecer, que espero que na próxima legislatura não aconteça dos vereadores das comissões matarem os nossos projetos e depois vir aqui outro vereador da base apresentar o projeto igual. E o prefeito implantar o nosso projeto apresentado. Justificativa de votação, o vereador Renato Santiago. Presidente, boa tarde a todos os vereadores. Eu me senti ofendido com a fala do vereador aqui, quando ele disse de politicagem, porque eu votei contra o projeto, porque é um projeto que já existe. Se ele já existe, não precisa de um projeto autorizativo, porque se já existe, ele já está autorizado, ele já está acontecendo. E aí eu vou responder com o que aconteceu há 2 semanas atrás aqui, quando, antes da eleição, foi votado e aprovado por unanimidade, o projeto meu, onde os alunos, irmãos, poderiam estudar na mesma escola. E aí, 2 semanas depois da eleição, os mesmos vereadores votaram contra o projeto. Por quê? Porque o prefeito havia vetado, nós poderíamos quebrar o veto aqui dentro. Isso sim é politicagem. O que nós fizemos hoje não. É um projeto totalmente inócuo. Ele não faz diferença nenhuma, porque é um projeto autorizativo de uma coisa que já existe, ele não tem função nenhuma. Agora, o meu projeto era um projeto que dispunha a respeito de um segmento onde os irmãos deveriam estudar na mesma escola. Os vereadores, antes da eleição, votaram favoráveis e depois da eleição, votaram contrário. Isso aí que é politicagem. Justificativa de votação, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, a gente vê até muito discurso nessa casa falando assim, olha, apresentei e aprovei inúmeros projetos, tais como, por exemplo, autorizo a prefeitura a construir uma UBS em bairro tal. Um projeto desse é inócuo. Você tem que autorizar o prefeito a fazer uma UBS, tá certo? Então a gente tem que parar aqui de querer fazer jogo e querer colocar os colegas em situação difícil. Pô, o prefeito não precisa de autorização para construir um hospital, para construir uma UBS. Isso é ridículo isso, tá? Então nós temos que ter aqui um pouco mais de, vamos dizer assim, de sensibilidade, um pouco mais de cautela ao expressar a nossa opinião
e não achar que, de repente, tem vereador que não apresenta projeto. Nós sabemos que o vereador é muito limitado, a Constituição limita muito o trabalho do vereador. Agora, é complicado você trabalhar em cima de populismo, vamos dizer assim, e dizer que, olha, aprovei projeto autorizando o prefeito a ter remédio na UBS. Isso é ridículo, tá certo? Então, eu quero aqui dizer para a vereadora Juliana que ela foi injustiçada, o projeto dela tinha essa finalidade, tá certo? Para acontecer esse cuidado lá nas escolas, e foi atropelado, e aí depois vem aqui o líder de governo para fazer politicagem. Politicagem foi ele que fez, não nós que votamos contra. Questão de ordem, vereadora Juliana Fraga. Senhor presidente, eu quero pedir para votação, para votar, o processo 12.795 de 2021, projeto de lei complementar 21 de 2021 do vereador Tomás Henrique, o processo 2.655 de 2023, projeto de lei 79 de 2023, meu, da vereadora Amélia e da vereadora Dulce Rita. E quero pedir para votar também o processo 739 de 2024, projeto de lei número 15 de 2024 da vereadora Dulce Rita, e o processo 12.382 de 2024 do projeto de lei 325 da vereadora Dulce Rita. Justificativa de votação. Vossa Excelência já justificou. Em votação, o pedido verbal da vereadora Juliana Fraga. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Se nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, eu votei aqui favorável para a inclusão dos projetos, acho bacana, vamos colocar o projeto, né? Não quer fazer adaptação do projeto, não quer construir antes, coloca, põe a faca na pescoço quem tem que fazer, se fizer tudo errado, não tem problema. Agora, é só para ver, quando a gente falou política, já que começou, ó, olha para você ver, nunca vi aqui na casa o PL votando junto o PT, né? E hoje, fazendo isso só por uma questão interna da casa, eu não estou olhando a população. Na verdade, não estão fazendo olhando a população, é interno da casa. Ah, se ele pode... Aqui o processo é político. Aqui tudo se baseia em discussões, em conversas, dá desde uma comissão para ver se aprova o seu projeto ou não. A comissão não aprovou o projeto, não está apto a votar. A comissão aprovou, o projeto está apto para votar. E o vereador fala, não, porque antes da eleição, não, porque depois da eleição, o meu projeto. O que aconteceu? Acabou a eleição, agora também está votando junto ao PT aqui na casa. Então, desculpa, não dá para... Eu estou olhando para a população, vocês estão olhando o interno da casa, o que é bom para casa, o que é bom para um, o que é bom para outro. Calma, a eleição daqui 2 anos é outra coisa, gente. Vamos pensar a população de São José. Não podem atrapalhar a população de São José. Só estou olhando isso, por isso. Ó, pediu inclusão, votamos, vamos olhar os projetos e vamos votar os projetos. E é abertura para cada um que tem o seu direito aqui como vereador. E eu não vou fazer igual outros vereadores. Tem vereador aqui que vota contra um projeto tão importante assim para as crianças e depois sai na mídia social falando, ó, vereador fulano, ciclano e beltrano votou contra. Não, não tem essa, eu sou ético. A gente conversa aqui. Aqui nós vamos discutir, é lugar para discutir. Agora, para colocar, depois fazer também não pode, né, gente? Então a gente só pede aqui um bom consenso entre todos e vamos caminhar a nossa cidade. Obrigado. Em discussão, o processo de número 10.777/2024, projeto de decreto legislativo número 43/2024, autoria do vereador Fernando Petit. Consulta a liderança se deseja encaminhar o voto. Aberta a votação.
Vereadora Amélia Naomi. Encerrada a votação. 20 votos favoráveis, senhor presidente. Com 20 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, vereador Fernando Petit. Obrigado, presidente. Agradecer aqui a votação por unanimidade. O senhor José Carlos de Oliveira, né? Tem o mesmo nome de um ex-funcionário aqui da casa, mas não, ele é presidente do CPP, Centro do Professorado Paulista, esposo da dona professora Elídia Tedesco, que leva o nome de um colégio lá no Galo Branco, né? Ela era diretora do Sueli Antunes de Melo, aqui na Vila Maria, uma grande profissional da educação, nos deixou há alguns anos, né? E é uma justa homenagem, encerrando a sua carreira, né? Junto aos profissionais da educação, a gente vai ter a oportunidade de dar medalha de mérito para ele, um pedido dos familiares, mas a gente fica muito emocionado que sempre ele com a esposa acompanharam muito a carreira do meu pai e posteriormente a minha carreira aqui na política. Obrigado, presidente. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a reorganização da pauta. Reaberto o presidente de sessão. Em discussão o processo de número 12795/2021, projeto de lei complementar número 21/2021, autoria do vereador Tomás Henrique. Consulta a liderança se deseja encaminhar a votação. Inscrito para falar no processo, o vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto tramita aqui da Casa desde 2021, é um texto que nós trouxemos por sugestão da Anatel, que é o órgão do governo federal que regulamenta, inclusive, as questões da tecnologia 5G. E a Anatel, em 2021, ela trouxe um modelo de legislação atualizada para adequar os municípios ao que seria necessário para a implementação e execução a longo prazo do 5G. Hoje, no nosso município, a gente já tem a realidade do 5G estabelecida, mas há uma fragilidade para algumas empresas que atuam nesse setor se nós não tivermos uma legislação consolidada conforme a Anatel sugeriu. Então, a gente trouxe esse texto hoje para que a gente tenha a oportunidade de consolidar uma legislação em São José dos Campos, garantindo a instalação das antenas adequadas para o pleno funcionamento do 5G a longo prazo aqui no município de São José dos Campos. Por isso, peço o voto favorável de todos. Aberta a votação.
Encerrada a votação. 19 votos favoráveis, 1 voto contrário, senhor presidente. Com 19 votos favoráveis, 1 voto contrário, está aprovado. Discutido em votação, o vereador Rafael Pascucci. Obrigado, senhor presidente. Bom, vou explicar a minha votação contrária. É um projeto que dá muita liberdade para as empresas escolherem onde vão implantar suas antenas em nossa cidade. Vários problemas trazem, problemas urbanísticos, problemas... Eu já tive problemas lá nas comunidades, lá onde a gente é mais solicitado, com problemas que colocam antenas de 30, 40 metros em locais onde dá muita interferência urbanística e, além dos estudos ainda não serem comprovados da eficácia, principalmente da saúde pública e também, principalmente, do transtorno urbanístico que isso pode causar. E, por isso, meu voto contrário, porque eu acho que o município, a gente vive no município, a Anatel está lá em cima, lá de Brasília, olhando para a gente, e quem está aqui no dia a dia da comunidade somos nós, defendendo o interesse da população joseense. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, o processo de número 2655/2003, projeto de lei número 79/2003, autoria da vereadora Juliana Fraga, Amélia Naomi e Dulce Rita. Inscrita para falar no processo, a vereadora Amélia Naomi. Boa tarde a todos e a todas. Esse projeto, nós discutimos bastante no 8 de março de 3 anos atrás, que nós trouxemos aqui na Câmara os familiares das vítimas do feminicídio. Então, estavam aqui avós, as crianças, e baseado nessa discussão do feminicídio, foi uma sugestão e nós fizemos esse projeto coletivo da vereadora Juliana Fraga, da vereadora Dulce Rita e eu. Então, quero aqui ler o texto que nos baseou a justificativa do nosso projeto. Amparar para recomeçar a importância do cuidado com os órfãos do feminicídio. O feminicídio é uma ferida aberta na sociedade e suas consequências vão muito além da tragédia imediata. Perder uma mãe de forma violenta já é devastador. E muitas dessas crianças e adolescentes perdem também o pai preso pelo crime. Já acompanhamos algumas tragédias aqui em São José dos Campos, com os cuidados das crianças que acabam ficando principalmente com as avós, que muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras, emocionais, para assumir essas responsabilidades. Avós e avós, Criar um programa de amparo dedicado às crianças, jovens, vítimas do feminicídio, já tão fragilizados por um crime bárbaro, é mais do que uma resposta humanitária a essa tragédia. É uma questão de justiça social. A iniciativa desse projeto também busca romper com o ciclo da vulnerabilidade, criando possibilidades reais de um futuro melhor por meio do acesso aos programas relativos à educação, assistência social, à saúde, à alimentação e à moradia. O acolhimento aos órfãos do feminicídio é fundamental para dar oportunidade de um futuro mais justo para as crianças tão fragilizadas por um crime bárbaro. Por isso, peço aos colegas a aprovação da proposta. Então, vamos ver aqui as fotos de alguns desses episódios que a gente falou aqui. Por favor. Essa é da busca da Priscila, que é funcionária. Ah, não. Vamos pelo começo, pelo meu roteiro aqui. Será que dá? Bom, essa daí... Bom, vamos voltando, porque nós vamos começar com da Priscila.
Ó, então vai. Toda mulher tem um direito à vida, uma vida sem violência. Basta de feminicídio. Próxima. É fundamental a participação. Olha, essa é a Priscila, que aqui nós discutimos muito. Ela é do bairro da Juliana Fraga e da Dulce Rita, né, a família dela, e ela era uma funcionária da Prefeitura, da Secretaria de Educação, estava feliz, inclusive, foi comemorar, infelizmente, o marido ficou sabendo, inclusive, que ela iria comemorar, pegou ela, abordou ela lá no supermercado da região leste e de lá sumiu com o corpo. Ela tem 2 filhos, os 2 filhos moram com avós lá no jardim, foi no Paraíso, mas os avós, o avô que cuida dos 2 filhos, mora no Eugênio de Mello. Então, por favor, a próxima. A família foi da Priscila diversas vezes no Fórum de São Paulo, porque como o corpo foi achado lá em São Paulo, então o julgamento foi em São Paulo. Então, para ter o julgamento, eles tiveram diversas vezes lá. Próximo. Aqui também dessa situação. Próximo. Essa é uma outra vítima. As crianças estão com a avó. Ela é aqui do Jardim, da região aqui do centro. Como chama o bairro dela aqui? Por favor, alguém me ajuda aqui. Tiago, aonde que é o bairro dela aqui? Da Vila Guarani. Ela é cabeleireira, inclusive de várias pessoas aqui, né? Então, 27 anos, foi morta lá na Vila Guarani. Pode passar. Deixou 3 filhos. Daiane, morta com 30 facadas pelo companheiro. Foi muito triste ouvir todo o depoimento. O filho viu, inclusive, as facadas. Ela pediu, né, sabendo que não ia cessar as violências, para ele pôr um travesseiro, né? Mas foi assim. Próxima, 27 anos, 3 filhos, o bebê tinha 9 meses. Próxima. Bom, isso foi no Fórum de São José dos Campos, que nós estivemos acompanhando. Próximo. Aí, o pessoal do Dandara, as mulheres estiveram lá pedindo a punição e justiça aos familiares. Próximo. Próxima, por favor. Sempre, algumas vezes a gente vai até o fórum, quando tem esses casos que a gente está acompanhando. Tá, até o Algiba, as meninas do PSTU, a Jéssica. É fundamental a participação da sociedade para acabar com esse tipo de violência. Próximo. Então, são esses 2 casos que nós trouxemos. E no dia do julgamento, é muito triste, né? E aí os familiares, a gente olha para os familiares, eles saem mais tristes ainda, porque toda a punição não é o suficiente pela perda, né? Teve uma lei agora que mudou, então o feminicídio aí é 40 anos, né? Não é mais 27, 23, o caso da Daiane foi 23 anos. E assim, o que acontece? Os filhos da Daiane, a avó, saiu aqui do bairro e foi morar lá no Rio Comprido. As crianças estudam lá na escola do Rio, estudavam na escola do Rio Comprido. Os professores, solidários com essa situação, acompanham essas crianças. Mas o que a gente discutiu aqui no projeto, no dia do 8 de março, né, vereadora Dulce, é que é fundamental o acompanhamento sistemático e por mais tempo, porque passou aquele ano, a criança vai para outra série, muda de professores, e os professores não acompanham e não sabem da história, né? E aí é importante ter o acompanhamento psicológico, o acompanhamento, inclusive a rede,
ter uma equipe especializada para ver se o menino está rendendo, se precisa de um psicólogo, ter essa conversa com os familiares. Então, é por isso que a gente fez esse projeto. Eu cedo aí a parte para a vereadora Juliana e a Dulce que queiram falar. Eu tenho 15 minutos, só são 6, porque é fundamental que o município tenha, sim, um acompanhamento desses casos, né? A gente chegou a dizer, e aí a gente pode aprimorar na educação, se é uma caderneta, claro que não existe mais isso, mas o acompanhamento da secretaria para essas crianças. Hoje, por exemplo, os filhos da Daiane, eles estão agora aqui no centro, a avó veio de novo para a Vila Guarani, né? Está morando e trabalhando agora aqui na região, então, provavelmente estão nessas escolas. Então, alguém, não precisa ser a avó, chegar lá e falar, olha, meus netos sofreram, tal, tal, tal. A própria secretaria já tem isso e acompanha. Se necessário, passa para o psicólogo. Eu cedo a parte à vereadora Juliana Fraga. A questão é que, diante dessa violência, né, que a mãe morre, as crianças ficam perdidas, a família sofre bastante e não tem algo sistemático, não tem um grupo, não tem um controle, não tem um acompanhamento que possa acompanhar a família, acompanhar os filhos e dar sequência, tanto o amparo psicológico, quanto o amparo financeiro, o amparo na escola. Então, a ideia é que, com esse projeto, a Prefeitura, a Secretaria das Mulheres, pense o que fazer e acompanhe sistematicamente a família que teve essa perda, que passou por essa violência. É essa a ideia, é necessário, isso é um clamor, não só aqui que nós vimos, mas em várias cidades é o mesmo clamor, porque as famílias ficam perdidas, além da dor, ficam perdidas sem esse amparo do poder público. Cedo a parte à vereadora Dulce Rita. Bom, eu espero que realmente esse projeto seja efetivado com toda a responsabilidade que a tragédia merece, porque que nós vemos o seguinte, que essas redes são muito frágeis, a rede feita pela Prefeitura são muito frágeis, a família fica perdida, a família não consegue acompanhar o processo como que está lá na Justiça, o Conselho Tutelar não tem pernas, que está precisando abrir mais conselhos tutelares aqui na região. Eles estão pedindo aí encarecidamente para aumentar o número de unidades dentro de São José, também não tem perna. Então, eu espero que isso aí seja um projeto visto com a maior seriedade que precisa, porque a gente que acompanha essas famílias vítimas dessas violências atrozes, é que nós sabemos a dor que está dentro dessas pessoas, não só dos pais, como também dos filhos. E, muitas vezes, eles ficam meio que fechados na dor, muitas vezes com vergonha de falar de toda a tragédia que está acontecendo dentro da casa, sem o suporte de psicólogo, sem o suporte de psiquiatra, sem suporte de conselho tutelar. E, muitas vezes, as vítimas menores, as crianças, precisam estar tendo uma internação para um tratamento mais sério, devido ao trauma. Também São José não tem casa para internar menores, tem que ir para fora do município. Então, a família fica realmente perdida e pior, sozinha, porque São José dos Campos não dá suporte. Espero, viu, Juliana, espero, viu, Amélia, que esse projeto seja levado a sério mesmo, porque merece toda a seriedade, porque a dor que está batendo na porta dessas pessoas pode qualquer dia bater na nossa porta também, viu, claro. Seu prefeito? É isso, Dulce. A tragédia é tão grande que é necessário o acompanhamento permanente das crianças, porque as crianças são vítimas duplamente, porque elas ficam sem amparo nenhum. Foi votada uma lei no Congresso Nacional, já baseado também para que tenha o direito a uma pensão, né? E isso já foi discutida, foi sancionada,
mas isso só não basta. A gente aqui, quando conversamos no 8 de março, foi muito colocando a questão da educação. Eu acho isso fundamental, dá para ter no departamento. O projeto aprovado, vamos mandar para o Conselho da Condição Feminina, discutir com as mulheres, para que a gente tenha essa rede, efetivamente, de acompanhamento das pessoas que são vítimas de uma tragédia do feminicídio, que é perder a mãe, perder o pai para a prisão, e essa criança que nós já vimos de depoimento, ela quer assim, ela sente a dor e quer vingar, e a gente tem que mudar, né? Porque o ciclo tem que ser derrubado, né? Porque o ciclo não é a continuidade da violência. Então, por isso é fundamental que tenha políticas públicas para atender as mulheres vítimas do feminicídio e as crianças vítimas do feminicídio. Obrigada. Aberta a votação. Vereador Roberto Chagas. Juvenil Silvério, Marcão da Academia. Fabão Zagueiro, junto da farmácia, Roberto Chagas. Vereador Lino Bispo. Vereador Petiti. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis, senhor presidente. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 739/2024, projeto de lei número 15/2024, autoria da vereadora Dulce Rita. Consulta a liderança se deseja de caminhar o voto. Aberta a votação. Vereadora Dulce Rita, a favor, votar. Depois, Vossa Excelência justifica seu voto. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis, senhor presidente. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, isso daqui eu agradeço até meus pares aí por ter votado esse projeto, porque muitas vezes tem enchente, tem ventania, tem vendaval, essas mudanças climáticas que estão acontecendo aqui mundialmente. E, infelizmente, que a gente vê que nossa cidade não está preparada para dar suporte, dar acolhida para essas famílias que são atingidas por essas tragédias. Muitas vezes fica faltando cobertor, vão entregar 3, 4 dias depois, faltando telha, faltando todo suporte, faltando abrigo para ser acolhido na hora em que acontece as enchentes, a tudo lá, as inundações, e fica lá esperando, demorando para ter esse atendimento, para dar suporte às famílias. Então, eu espero que esse prefeito, já que ele é uma pessoa antenada com as mudanças técnicas, tecnológicas da cidade, do mundo, ele também se atente para as mudanças climáticas que estão acontecendo na região e nas cidades todas. E que ele se prepare e dê suporte
que arrume condições para atender essa população na hora da tragédia, na hora do evento. Porque não adianta 3, 4 dias depois, não, como nós já temos visto várias vezes aí. Que é telha, que as casas ficam destelhadas, as pessoas ficam sem colchão, sem mantimento, vão entregar 3, 4 dias depois, não consegue abrigo, tem que correr, ver se algum vizinho quer dar suporte, porque na hora não aparece ninguém. Então, eu espero que agora, com esse projeto de lei aqui, o prefeito abra os olhos e fala que nós temos que encarar esses novos tempos. Em discussão, o processo de número 12.382/2024, projeto de lei 325/2024, autoria da vereadora Dulce Rita. Consulta a liderança se deseja caminhar a votação. Informamos, senhores vereadores, que esse processo possui emenda. Votaremos, portanto, a emenda número 1. Aberta a votação. Encerrada a votação. 11 votos contrários, 8 votos favoráveis, senhor presidente. Com 11 votos contrários, 8 votos favoráveis, a emenda está rejeitada. Votaremos agora ao processo. Aberta a votação. Renato Santiago. Eu vou apresentar um projeto para mudar esse painel aí para verde e vermelho. Encerrada a votação. 19 votos favoráveis, senhor presidente. Com 19 votos favoráveis, está aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, a vereadora Dulce Rita, por tempo de 1 minuto. Primeiro, agradecer aos vereadores aí que votaram contra a emenda, porque é um projeto sério, porque as pessoas que são afetadas por esses tipos de doenças raras sabem o quanto do que eu estou falando. E esse projeto, por ser muito sério, tem que ser cumprido e não fazer isso mais um placebo para ir para a nuvem dessa cidade. E segundo, falar que esse projeto, nós temos que ter atenção para as doenças raras, porque demora para fazer o diagnóstico, não tem prioridade nenhuma na detecção da doença, e quando chega até o fim da fila, com todo esse caos que está a saúde de São José, a doença já avançou muito e muitas vezes nem chega a tempo. Eu queria só citar algumas doenças. É muita doença, porque esse projeto nós estamos fazendo aqui, as doenças elencadas pela Organização Mundial de Saúde. Só ver as doenças. Isso é algumas das doenças que são as... Vereador, seu tempo que mais já fala deu. aqui, ó. Displasia fibrosa, disfunção de Dutine, disfunção muscular da cintura, esclerose múltipla, fibrose cística, hipertensão pulmonar, hipertiroidismo congênito, diversas síndromes, toxoplasmose congênita, lúpus, miastenias várias. Então, eu acho que todas essas doenças que estão sendo elencadas aqui nesse projeto tem que ter diagnóstico o mais rápido possível, tem que ter prioridade na investigação, para que se comece o mais urgente possível esse tratamento.
Encerrado o processo de votação, questão de ordem ao vereador Dr. José Cláudio. Obrigado, presidente. Queria pedir um minuto de silêncio. Queria pedir para o Betão botar uma imagem na tela. Presidente, a minha chegada aqui na Câmara como vereador, teve muitas pessoas que trabalhou, que me apoiou, desde 2012, está comigo em todas as campanhas. E hoje morreu um amigão meu, Domingos. Eu de infarto, não estava em São José, a gente não teve nem oportunidade de ajudar. E uma pessoa do bem mesmo, um amigo mesmo, desde 2012, todas as minhas campanhas de vereador ele participou. Na que eu ganhei em 2020, quando deu o resultado, ele foi um dos primeiros que me abraçou, chorou pra caramba comigo lá. Então eu queria pedir um minuto de silêncio para ele, Domingos Sávio Alves dos Santos, amigão mesmo, parceiro, fiel, sempre do meu lado, na derrota, na vitória. A gente mais perdeu que ganhou, mas perdemos, soubemos perder. E mantivemos um amigo desse daí. Que Deus o tenha, uma alegria flamenguista, apaixonado. Então faço aqui a minha homenagem ao Domingos, meu amigo, foi meu apoiador durante esses 12 anos aí de política que eu participei. Que Deus o tenha. Se eu estou aqui hoje, eu devo uma parte a ele, a todos os meus assessores e a todo o meu grupo. Que Deus abençoe o Domingos. Saudade de ser meu amigo. Fica com Deus. Questão de ordem, vereador Roberto Chagas. Senhor presidente, na próxima terça-feira nós vamos entrar com um documento solicitando à Prefeitura que ela possa fazer uma fiscalização na UPA do Alto da Ponte, devido a essa nova empresa que está tratando de forma desrespeitosa os funcionários, tá certo? Está faltando equipamentos de limpeza, produtos de limpeza, atenção com eles referente ao contrato, enfim. A gente vai trazer esse documento para a sessão e eu espero, tenho certeza absoluta, né, vai passar, e a gente espera que o prefeito possa dar uma atenção lá, olhar com carinho, porque isso afeta diretamente o atendimento. E a gente fica preocupado, porque com os funcionários contentes, o atendimento já é difícil, já é complicado, imagina então os funcionários descontentes com essa forma que estão sendo tratados. Passaremos agora a um minuto de silêncio pelo passamento de Rosalina de Jesus Pereira, Rudinei de Paula, Domingos Sávio Alves dos Santos, a pedido dos vereadores Roberto do Eleve, Rogério da Cacém e Dr. José Cláudio. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.